Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é uma lista com os possíveis convocados para a Copa América de 2021. Nesse vídeo, nós separamos uma lista com 23 nomes que podem disputar a competição no próximo mês de junho, mas lembramos que alguns jogadores mencionados devem fazer parte da seleção olímpica no Japão e provavelmente disputarão apenas um destes dois torneios. Antes de começar, eu lembro a vocês que o aplicativo OneFootball está transmitindo ao vivo e com imagens os jogos do campeonato francês e alemão de maneira 100% gratuita. Para acompanhar estrelas como Neymar, Lewandowski e Bruno Guimarães, você precisa baixar o app do OneFootball clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O app do OneFootball também traz notícias, partidas em tempo real, vídeos, resultados, estatísticas e muito mais. Baixe agora mesmo clicando no primeiro link da descrição aqui embaixo. Começamos com o goleiro Alisson, titular da seleção desde o final de 2015. Apesar de convivido com algumas falhas na atual temporada, o jogador foi muito regular e decisivo nos anos anteriores atuando pelo Liverpool. Alisson está com 28 anos e já defendeu o Brasil em 45 partidas. Rival de Alisson na Premier League, o goleiro Ederson também é presença garantida na equipe do Brasil. Ele foi convocado diversas vezes pelo técnico Tite, mas atuou em poucas partidas pela seleção nesses últimos anos. Ederson defende o Manchester City desde 2017. Em 2020, o goleiro Everton foi o principal nome na posição atuando no futebol brasileiro. Após realizar várias partidas em alto nível, ele ganhou a posição de titular nas eliminatórias contra Bolívia e Peru. O melhor momento de Everton com a camisa do Brasil foi nos Jogos Olímpicos de 2016, quando o goleiro defendeu 2 pênaltis na final diante da Alemanha. Apesar da pouca experiência, o lateral direito que pode ser aproveitado na Copa América é o Emerson do Real Betis. O jogador está emprestado pelo Barcelona e tem feito boas partidas no futebol espanhol. Aqui no Brasil, Emerson atuou no Atlético Mineiro e foi revelado pela Ponte Preta. Mesmo sem ser unanimidade, o lateral Danilo deve ser mais um nome confirmado na seleção. Durante sua carreira, o jogador defendeu equipes importantes na Europa, como Real Madrid, Manchester City e a Juventus. Um dos fatores que favorecem Danilo é a capacidade do jogador atuar em diversas posições. Nesses últimos anos, ele já jogou como lateral direito, zagueiro e lateral esquerdo. Tem crescido bastante nessa temporada é o zagueiro Éder Militão. O defensor tem atuado com mais frequência no Real Madrid, principalmente após a ausência de Sérgio Ramos. Assim como Danilo, Militão também pode atuar como lateral direito. Outro nome carimbado na seleção é o do zagueiro Marquinhos. A cada temporada pelo PSG, o jogador tem se provado como um dos principais defensores do futebol europeu. Marquinhos já soma mais de 315 partidas pelo futebol francês e desde a saída de Thiago Silva, ele passou a ser também o capitão da equipe. Aos 36 anos, Thiago Silva ainda não dá motivos para deixar de ser convocado. O jogador foi muito criticado pela postura na Copa de 2014, mas seu desempenho dentro de campo sempre foi acima da média. Depois de 8 temporadas vitoriosas com a camisa do PSG, Thiago foi contratado pelo Chelsea para ser o líder do sistema defensivo da equipe. Para completar as opções na zaga, nós temos o Diego Carlos do Sevilha. Na temporada passada, o jogador foi essencial no título da Liga Europa da equipe, marcando inclusive um gol de bicicleta na grande final contra o Inter de Milão. Depois de continuar realizando boas partidas pelo clube espanhol, Diego ganhou sua primeira chance na seleção na última convocação para as eliminatórias. O lateral esquerdo Renan Lodge foi negociado com o Atlético de Madrid em 2019. O jogador passou a ser titular da seleção brasileira logo em seguida, principalmente devido à má fase de Marcelo no Real Madrid. Apesar de tudo isso, vale ressaltar que Renan pode acabar disputando os Jogos Olímpicos no Japão, tendo em vista que o lateral tem apenas 23 anos de idade.
Outro bom jogador brasileiro da mesma posição é Alex Telles. Na temporada passada, ele chegou a ser o defensor com mais gols no futebol europeu, atuando pelo Porto de Portugal. Suas grandes atuações despertaram o interesse do Manchester United, que o contratou em outubro do ano passado. A trajetória do jogador teve início no Juventude, clube que defendeu entre 2011 e 2012. Abrindo o meio de campo, nós temos o volante Casemiro, uma das opções mais prestigiadas pelo técnico Tite. Depois de 3 temporadas pelo São Paulo, o jogador foi negociado com a equipe B do Real Madrid em 2013. Desde então, Casemiro evoluiu consideravelmente na carreira, se tornando uma das grandes estrelas do elenco merengue e também da seleção brasileira. Quem também fez sucesso no futebol europeu e atua na mesma posição de Casemiro é o volante Fabinho. Revelado pelo Fluminense, o jogador conquistou títulos importantes com as camisas do Mônaco e do Liverpool. Fabinho esteve presente nas edições da Copa América de 2015 e 2016. Atuando um pouco mais à frente como segundo volante, nós temos o Alan do Everton. Ele chegou à Terra da Rainha nessa temporada, após passar por 8 temporadas no futebol italiano. Desde o segundo semestre de 2018, Alan passou a ser convocado pelo técnico Tite. O jogador foi revelado pelo Vasco em 2009. Outro jogador que atua na faixa central do meio-campo é o Arthur da Juventus. O jogador surgiu muito bem no Grêmio, onde foi um dos destaques do título da Libertadores de 2017. As boas atuações do volante fizeram com que o Barcelona o contratasse em 2018. Na Espanha, Arthur viveu altos e baixos e acabou envolvido numa troca com o bósnio Pjanic para a Juventus. Um jogador que nunca foi convocado, mas que tem merecido ao menos uma chance é o ponta Rafinha do Leeds United. O brasileiro vem realizando uma temporada fantástica na Premier League e entrou na mira de grandes clubes ingleses. Ele tem se destacado muito pelos seus dribles, gols e assistências. Aqui no Brasil, Rafinha foi revelado pelo Avaí. Quem também pode fazer parte da equipe é o atacante Richarlison. O jogador já é convocado constantemente pela seleção principal, porém demonstrou interesse em atuar nos Jogos Olímpicos do Japão. Richarlison é sem dúvidas um dos principais brasileiros atuando na Premier League. O jogador já soma mais de 140 jogos na Inglaterra e é uma das estrelas da equipe do Everton. Um nome que desperta muita divergência entre os torcedores é o de Vinícius Júnior. O atacante completou recentemente 100 jogos pelo Real Madrid e foi decisivo nas quartas de final da Liga dos Campeões na partida de ida contra o Liverpool. Caso não seja aproveitado pela seleção principal, Vinícius é outro jogador que pode pintar nas Olimpíadas de Tóquio. Um dos brasileiros que mais se destacam na atual temporada do futebol europeu é o ponta Antony do Ajax. Ele se transferiu para a Holanda na metade do ano passado e tem participado com dribles, gols e assistências. Aqui no Brasil, Antony conquistou diversos títulos nas categorias de base do São Paulo antes de subir para a equipe principal do tricolor em 2018. Ao que tudo indica, Neymar chegará 100% para a disputa da Copa América desse ano. O craque não esteve disponível nas 2 últimas edições, por conta dos Jogos Olímpicos de 2016 e de uma lesão na fase da preparação em 2019. Nesse torneio, ele participou apenas em 2011 e 2015 e ainda não foi campeão. Com a camisa da seleção, Neymar soma 103 partidas, 64 gols e 38 assistências. A atual temporada de Roberto Firmino pelo Liverpool é uma das mais discretas do atacante. Apesar disso, ele chegou ao clube em 2015 e foi fundamental na reconstrução da equipe ao longo desses últimos anos. Firmino, que pode atuar em diversas posições no ataque, também busca se firmar na equipe titular do Brasil. Pela seleção, o atacante anotou 15 gols em 45 partidas.
Desde 2016, o atacante Gabriel Jesus é o camisa 9 da seleção brasileira. Com a exceção da Copa do Mundo de 2018, o desempenho do jogador pelo Brasil sempre foi notável. Ele participou do Ouro Olímpico em 2016 e foi decisivo no título da Copa América de 2019, marcando gols na semifinal diante da Argentina e na decisão contra o Peru. Na posição de centroavante reserva, o Brasil não tem muitas opções atuando no futebol europeu. Jogadores como Arthur Cabral e Matheus Cunha deverão fazer parte da seleção olímpica e, por isso, dificilmente serão convocados. Sendo assim, o técnico Tite pode recorrer ao atacante Gabigol. Desde que chegou ao Flamengo, o jogador foi o principal artilheiro do futebol brasileiro, marcando mais de 70 gols somando todas as competições. E antes de terminar, não esqueça de deixar nos comentários qual seria sua convocação para a Copa América de 2021. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!